Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fazendo as atividades, respondendo os cadernos, né? Todos nós estamos muito preocupados com o aprendizado de vocês, né? Por isso vocês estão recebendo aí os cadernos de atividades para que vocês respondam e depois tenham a nossa devolutiva, tá? Eu sou o professor Douglas Aquiles, sou professor da rede municipal e hoje a gente vai ver a correção da atividade notícia, né? Pessoal aí do 9º ano que está respondendo às atividades, todo mundo aqui conhece o que é uma notícia, né? O que seria uma notícia, né? A notícia é aquele gênero textual onde a gente vai colocar lá, né, um assunto, abordando algum assunto, um acontecimento, né, que esse acontecimento ele vai ser veiculado ou pela internet, ou pelo jornal impresso, ou pela rádio, né, ou nas próprias redes sociais onde a gente está inserido. Então hoje vamos ter a retomada do gênero notícia, o seu contexto de produção, a organização composicional, como é que ela se coloca lá, e as marcas linguísticas, que são aquelas palavrinhas que a gente usa lá na expressão da linguagem, o que a gente está escrevendo. Observem bem essas duas imagens aí, pessoal. Aqui a gente tem do lado esquerdo, a gente tem diga não ao racismo, né? E lá no lado direito a gente tem uma figura de uma criança negra, não é? Uma criança provavelmente aí que não é brasileira, tá? E a gente se remete agora aqui ao preconceito de cor, né? Porque existem preconceitos das infinitas formas, tá? Então, o que seria o racismo, o preconceito de raça, não é? Assim como existe raça negra, existe a raça branca, não é? A raça ariana, enfim, a gente sabe que existe uma infinidade de raças, de gêneros, né? Então, o racismo ele está ligado a um preconceito formado em relação à cor da pele, tá? E que as pessoas acham que seria uma diferença entre um e outro, a cor da pele é que vai definir o meu comportamento, ou a cor da pele é que vai definir o meu bem-estar, ou onde eu estou inserido na sociedade. Então tudo isso aí está ligado a um preconceito, e esse preconceito ele pode ser combatido, né? Então vamos ver aqui o título de uma notícia, né, que aconteceu há algum pouco tempo aí agora atrás, né? E o seu subtítulo tem um resumo aí, ó. O caso de George Floyd, quem lembra, né? Aquele homem que morreu lá nos Estados Unidos, em que foi vítima de um ataque violento, né, por um policial branco, né, com os joelhos no seu pescoço. Então, aquilo ali foi um caso de racismo, de uma forma violenta, né, como a gente vem vendo aí vários casos de racismo no nosso país, né, onde as pessoas aproveitam essa questão do preconceito de cor para agredir o outro, né? Também como existe preconceito com negros, também existe preconceito com brancos e outros tipos de raças, tá? Então aí a FBI investiga morte em Minneapolis, vídeo filmado por testemunha mostra George Floyd de 40 anos, imobilizado no chão, dizendo não consigo respirar, enquanto o policial mantém joelhos sobre o seu pescoço. Então, qual é o objetivo da notícia aí? Qual é o objetivo da manchete? Esse que a gente está vendo aqui em cima, mais escuro e negrito, do caso de George Floyd. E embaixo, qual é o objetivo da notícia? A notícia é deixar o quê? Em poucas linhas, uma manchete do que vai ser colocado, do que vai ser dito, né, nas outras entrelinhas. Quer dizer, no texto, no decorrer do texto da notícia, a gente vai descobrir o que foi dito anteriormente. Então, o título é algo muito importante. O título ele vai definir realmente o que se passa. Por isso que quando a gente passa numa banca de revista, que a gente vê um jornal impresso, né, a gente observa lá o quê? Que as manchetes, os títulos das notícias, eles estão bem maiores as letras,
Por quê? Porque é para chamar a atenção do leitor, daquela pessoa que passa em frente à banca de revista e vai ver aquele jornal e vai se interessar para comprar, né, o que está lá escrito. Vamos aqui ao artigo da BBC News, do dia 27 de maio de 2020, às 9 horas e 44 minutos. A morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Nas imagens colhidas na segunda-feira, 25, o homem identificado como George Floyd, de 40 anos, reclama e diz repetidamente: "Não consigo respirar". Veja que aí está entre aspas, né? As aspas vão ajudar a frisar o que está sendo colocado. Por que também aspas? Porque a fala do homem que está sendo agredido, né? Que seria, no caso, George Floyd. Pouco depois, ele aparece não se mexer, antes de ser colocado em uma maca e transferido para uma ambulância. Essa notícia completa vocês podem encontrar aí disponível nesse site, não é? g1.globo.com/mundo/notícia, e lá vocês vão ter na íntegra o texto que fala sobre isso aí. Então, qual foi a intenção da notícia, pessoal? Deixar bem claro que ela é imediata, que ela é para chamar atenção e é também para informar, principalmente, e deixar a gente por dentro dos fatos. Lembrando que também existem as fake news, que são as falsas notícias, não é? Aquelas que não vão acrescentar em nada e aquelas notícias que vão realmente ser descartáveis. Por quê? Porque são notícias mentirosas sobre muitos assuntos, que hoje é bem comum a gente ver na rede social. Duas perguntas importantes agora. Notícia é um gênero que apresenta fatos importantes. Qual fato é apresentado possivelmente nesta notícia? Né? Qual seria o fato que foi importante na notícia? Né? O assassinato de George Floyd. Né? Aquele negro que foi agredido, né, pelo policial branco, está lá bem exposto na notícia, né? Está lá bem exposto lá na chamada da notícia. Então, esse fato é o quê? É o acontecimento, é o que está lá. Por que esse fato tem relevância social? Primeiro a gente falou sobre discriminação, sobre racismo. Então, o que é que o fato tem a ver com a relevância social? Por que ele é importante para o momento social? Né? Ou algo que é relevante é algo que é importante. Né? Então, por quê? Porque trata das questões do racismo. Quando eu coloquei lá aquelas duas imagens, né, depois eu falei do tema da notícia lá, né, do homem que foi agredido, eu quis fazer o quê? Uma comparação entre o que estava escrito e o que estava na imagem. Então é muito importante saber que a imagem ela ajuda bastante na compreensão, né? O texto imagético ele ajuda mais, talvez, do que o escrito, porque ele fica na nossa mente. Imediatamente ele é fotografado na nossa mente. Então fica lá para que a gente, né, tenha essa consciência. Então o fato é um acontecimento e uma opinião, ponto de vista. É um julgamento sobre fatos e ideias. Veja abaixo um resumo sobre a notícia, para em seguida pensar em seu ponto de vista sobre o fato noticiado. Escreva sua opinião no seu caderno. Então, a atividade 2, né, quando a gente pede para você lá anteriormente colocar a sua opinião, é para você dizer realmente o que você sente, o que você pensa sobre aquilo. Tem muito disso na notícia, a gente coloca lá a opinião do que a gente acha sobre o que a gente viu. Então veja aí que esse texto agora fala sobre o preconceito na escola. Né? Todos nós já sofremos preconceito na escola. Né? Todos nós estamos inseridos dentro de uma sociedade preconceituosa e a gente sabe que a gente vai combatendo isso aos poucos. Né? A gente não vai conseguir acabar com o preconceito do dia para a noite e nem ele vai findar hoje ou amanhã. Ele vai continuar existindo e a gente vai combatendo aos poucos. Tá? Então vamos ler o texto lá. Não há um único dia em que vários preconceitos dos mais diversos tipos
não se expressa em ambiente escolar. Aliás, é no mínimo estranho que tenhamos tantas preocupações e campanhas contra o chamado bullying na escola, e pouco ou quase nada contra o preconceito. Afinal, a maior parte dos nossos comportamentos de assédio moral nasce de preconceitos. Nesta semana tivemos notícia de 2 episódios de preconceito na escola. O da mãe que recebeu um bilhete da professora pedindo para parar ou prender o cabelo dos filhos, fato ocorrido em nosso país. E o da garota negra lanchando sozinha ao lado de uma mesa com vários colegas brancos juntos, esse ocorrido na África do Sul. Muita gente se indignou, mas muita gente também não viu nada demais em ambos os casos. Choveram justificativas e até acusações para explicar as situações, o que sinaliza como é difícil reconhecer nossos preconceitos e, acima de tudo, conter suas manifestações e colaborar para que a convivência social seja mais digna. Ensinar a reconhecer os principais preconceitos de nossa sociedade são várias formas de manifestação, e como combatê-las é a função das mais importantes da escola. Mas, pelo que temos visto, ela ignora o senso crítico e, dessa maneira, não estimula o respeito às diferenças. Tampouco incentiva a solidariedade entre os colegas, nem ensina a boa convivência. A boa convivência exige empatia e generosidade, entre outras virtudes, já que conviver com a diferença é doloroso e, por isso, também há quem tente anular a diferença com manifestações de preconceito. Por exemplo, a convivência também precisa, e muito, da tolerância à frustração, porque conviver significa, quase sempre, ter de ceder, já que o outro sempre nos mostra que cada um de nós é apenas um em meio a tantos outros. Então, aí a publicação de Roseli Saião, na Folha de Pernambuco, no dia 28 de junho de 2016, falando sobre a questão do preconceito na escola. Tá? Vamos mais, correção aqui. Na opinião da articulista, autora de artigos e outros textos jornalísticos, por que é estranho não discutir sobre o preconceito na escola? Né? Por que vocês acham que é estranho não discutir isso aí? Né? Por quê? Porque as pessoas estão se sentindo muitas vezes amedrontadas. Né? A questão do preconceito ela amedronta as pessoas. Ela deixa as pessoas com medo de se expressar, ela deixa as pessoas com medo de agir diante dos fatos. Na letra B, o mesmo acontece sobre o tema bullying. O bullying está ligado ao preconceito, o preconceito ao bullying. O bullying é de forma agressiva, porque ele usa não somente o preconceito racial, mas ele usa vários tipos de preconceito. Como você justifica a falta de discussão sobre o bullying na escola? Por que essa falta de discussão? Talvez as pessoas não estejam preparadas para enfrentar o bullying, talvez a própria mentalidade das pessoas ainda não esteja conseguindo vivenciar isso aí, ou muitas vezes as pessoas não estão preparadas para enfrentar esse tipo de assunto. Então é preciso ter muito cuidado quando vai falar sobre bullying, sobre preconceito. E na letra D, que argumentos ela apresenta para mostrar a importância do tema preconceito ser tratado na escola? Então lá ela coloca a questão da diversidade, lá ela coloca várias situações em que ela argumenta sobre essa importância para ser tratada. Ela cita a questão do cabelo da menina, ela faz aí essas citações. E na letra E, que posição ou tese a autora defende? Ela defende a questão do combate ao preconceito, do combate à discriminação de um modo geral. Então, muito obrigado a vocês, espero que vocês tenham entendido, e a gente vai se encontrando nas próximas aulas. Um grande abraço.